Bom dia, senhores. Professor Vlad de Química na nossa videoaula de hoje. Hoje é dia 30 de março e vamos dar sequência às nossas atividades online. Na aula passada, vocês trabalharam o capítulo 1, que falava a respeito da velocidade de uma reação química, alguns aspectos referentes a esse fator. Agora, nós vamos analisar a influência do meio na rapidez ou na velocidade de uma reação química. Então nós temos aí a chamada teoria das colisões, em que diz que para que uma reação química aconteça, eu tenho que ter colisões efetivas. O que é uma colisão efetiva? É uma colisão que ela tem orientação e energia suficiente para gerar quebras de moléculas e a formação de novas. Para que isso ocorra, existe um fator que deve ser considerado, que é o que nós chamamos de orientação das partículas. Ou seja, dependendo como essas moléculas se chocarem, elas poderão ou não dar origem a um novo composto. Se nós tivermos a chamada orientação favorável, aí nós teremos a formação de novas substâncias. Se esta orientação não for favorável, nós temos uma colisão que é considerada não efetiva e novas substâncias não são formadas. Vocês têm isso aí no quadro. Do lado esquerdo, o que acontece quando uma colisão é efetiva e a orientação favorável, e quando eu não tenho essa orientação favorável, como que é essa orientação não efetiva, perfeito? Não formando novos compostos. Essa parte de formulação de energia cinética nós não abordaremos porque ele é um assunto abordado na disciplina de física. Passamos então agora para a compreensão de alguns aspectos. Vamos analisar esse gráfico. O gráfico ele mostra a velocidade da formação de novas moléculas em função da quantidade de moléculas que são formadas. Notem que nós temos uma quantidade relativamente grande de moléculas que se movem a uma velocidade alta, né? Aproximadamente aí 400 metros por segundo. O que significa esse gráfico? Que a partir de uma certa velocidade, essa velocidade proporciona que as colisões sejam intensas o suficiente para formar novas substâncias. Se essa energia não for tão intensa, eu não terei uma quantidade grande de partículas formadas, e se eu ultrapassar muito a velocidade também não há tempo de novas ligações serem feitas. Então existem sempre momentos em que as colisões são mais favoráveis, mais efetivas. Perfeito? Veremos agora alguns fatores que influenciam nessa velocidade de reações químicas ou na velocidade da formação de novos componentes. O primeiro a ser analisado é a concentração dos reagentes. Imagine a concentração como se fosse a ideia de um carrinho de bate-bate. Se eu colocar apenas 2 carrinhos em uma arena, eu terei uma possibilidade X desses carrinhos se movimentando, se chocarem. Agora, se eu colocar 10 carrinhos dentro desta mesma arena, o número de possibilidades de contatos, de colisões, aumenta e, consequentemente, a energia liberada vai aumentando. É essa a referência de concentração que nós temos que ter. Quanto maior a concentração dos reagentes, ou seja, quanto maior a quantidade dos reagentes envolvidos, maior a chance das colisões, logo, maior a velocidade com que as reações vão acontecer. Perfeito? Veremos agora nós temos aí um exemplo, né, um textinho que fala, um texto complementar que fala de controle de amadurecimento. Então, se eu provocar muito contato com uma certa espécie, eu terei maior chance de o amadurecimento acontecer. Se eu, por exemplo, retirar todo o oxigênio de um meio, evitando que frutas e verduras tenham contato com o oxigênio, então a concentração de um dos reagentes vai ser baixa, no caso o oxigênio, a reação química de amadurecimento torna-se mais lenta neste caso. O outro fator que influencia na velocidade ou rapidez de uma reação é a superfície de contato. Superfície de contato nada mais é do que
a quantidade de pontos ou de áreas em que um material tem contato com o outro. A melhor referência para isso é quando nós pegamos o experimento em que eu pego um comprimido efervescente e uma mesma massa do mesmo efervescente em pó. Coloco cada um deles em um copo com a mesma quantidade de água. Nós notaremos que aquele que está em pó irá efervescer muito mais rapidamente do que o comprimido. Por quê? Porque em pó eu tenho muito mais área de contato. Tá? Então, quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais pontos de contato, maior a rapidez de uma reação química. E o último fator que nós vamos analisar nesse contexto é o efeito da temperatura na velocidade de uma reação, que é diretamente proporcional, senhores. Notem no gráfico que quando eu trabalho com temperaturas maiores, mais elevadas, eu tenho reações químicas acontecendo mais rapidamente. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a energia fornecida, maior a velocidade das moléculas, dos elementos envolvidos, maior a chance de colisões, mais rápida a reação química acontece. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade de uma reação. Por esse motivo, por exemplo, que colocamos alimentos no congelador, no refrigerador, porque quando eles ficam a uma temperatura mais baixa, eu reduzo a velocidade das reações de amadurecimento e ou de decomposição. Quando eu quero que algo fique pronto mais rapidamente, eu levo ao forno, eu levo ao fogo para que ele tenha suas reações químicas aceleradas. Perfeito? Falamos então com isso dos efeitos do meio sobre uma reação química. Vocês têm um texto complementar falando a respeito da conservação à moda Baniwa. Leiam a respeito, vai ser interessante, uma leitura complementar. E na sequência resolverão as atividades que estão na página 11, atividades de 1 a 4. É claro, se você notar uma facilidade muito grande nessa resolução, fique à vontade para resolver algumas atividades finais referentes a este capítulo. Com isso, senhores, terminamos a nossa videoaula de hoje. Continuamos na próxima semana. Um abraço, fiquem bem, bom descanso, até a nossa volta.